Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma etapa da nossa maratona de lives. Eu vou fazer agora a minha live número 143. É muita live, é uma maratona mesmo, mas eu estou lutando para manter a sanidade nesses tempos bicudos. E eu vou ter a oportunidade de falar com um profissional sensacional. É um advogado militante, né, e que atua como professor também, que eu tenho tido as melhores referências. Estou falando do professor e advogado Wagner Sanches. Ele já está entrando aqui e eu já vou puxar aqui, estou botando o tema, que é desconsideração da personalidade jurídica. Acho que está todo mundo cansado de falar tudo sobre coronavírus, né? E aí eu vou chamá-lo para entrar ao vivo conosco. Cadê ele? Aqui, professor Wagner Sanches. Estou achando aqui. Muito bem. E aí, bota no pessoal. Estou ouvindo aí. Olá, salve, salve. Bom dia, meu querido amigo. Como vai? Que honra estar aqui. Bom dia, que prazer a gente realizar. Estavam querendo fazer essa live. Na minha agenda estava indo lá para junho, mas a gente conseguiu antecipar nessa manhã para bater um papinho, conversar. E conversar de alguma coisa um pouco diferente de Covid, de coronavírus, de medidas provisórias, né? Acho que vai ser bem interessante a gente bater esse papo quando você propôs falar sobre desconsideração da personalidade jurídica, notadamente no campo das relações de trabalho, as relações processuais trabalhistas. Eu disse, ótimo, vai ser bom que a gente espairece conversando sobre alguma coisa um pouco diferente de tantas infindáveis lives que temos feito. Eu estava falando com o pessoal aqui na abertura que essa vai ser minha live número 143. Desde que eu entrei aqui no isolamento presencial, eu tenho encontrado nas lives uma forma de interagir com o mundo e também de servir, né, o cidadão, a cidadã, o advogado, nesses debates, sempre em aberto, sempre com os comentários abertos, para as pessoas poderem escrever o que quiser e temos a oportunidade de discutir, aprender, refletir. E que bom, Wagner, a gente ter aqui a oportunidade de interagir virtualmente, justamente já numa live, né? Porque eu tenho que falar às pessoas que estão nos ouvindo. Eu não conheço ainda pessoalmente o professor Wagner Sanches. Eu ainda não tive a oportunidade de trocar assim maiores ideias com ele, mas a minha amiga Vólia Bonfim falou, olha, esse cara é um cara muito bom. Aí eu comecei a olhar as lives que ele estava fazendo e eu vi, o cabra é bom mesmo. Então, vamos bater um papo aqui, conversar, né? Porque, sem sombra de dúvida, para mim, descobrir novos talentos para o magistério, para mim é maravilhoso, porque eu incorporo isso também nos meus cursos. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade da gente bater esse papo. E, Wagner, bem-vindo ao meu perfil no Instagram. Já estamos abertos, já com mais de 80 pessoas nos acompanhando ao vivo. E aí eu aprendi que na netiqueta das lives, o anfitrião tem que começar falando pra caramba, né? Justamente para o pessoal perceber que a gente já está ao vivo. E aí o pessoal vai entrando aos poucos, vai sendo notificado que estamos ao vivo e vai participando. Querido, seja bem-vindo. A palavra é sua. Professor Pamplona, para mim é um privilégio estar participando dessa live contigo. Eu te acompanho já há algum tempo, considero muito e aproveito muito as suas falas, suas palavras, suas disposições, né, suas escritas, seus pensamentos, suas reflexões. Então, realmente, eu me sinto um privilegiado de estar participando, ainda mais com a ratificação de dois professores que eu tenho um apreço muito grande, carinho e consideração, professor Vólia Bonfim e professor Fabiano Coelho, né? São pessoas que eu tenho um carinho muito especial também, e eu espero aqui corresponder, né, com as expectativas dentro desse bate-papo que nós vamos travar aqui sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que é um tema realmente que foge daquilo que hoje é o ponto mais central, né, das lives. E parabéns pela sua maratona, né? Muita disposição. Eu tenho visto o seu serviço, o seu préstimo pró-sociedade brasileira, e aqui fica o meu registro de agradecimento, inclusive, né? Em nome de todos nós que recebemos as suas belíssimas lições, né, e orientações todos os dias.
estou aqui à disposição. No que precisar, vamos conversar e refletir, né, sobre esse tema tão importante para o nosso dia a dia. Perfeito, vamos bater esse papo. Eu estou muito satisfeito aqui e quero dizer a todo mundo que siga aí o professor Fagner Santos aí no Instagram. Ele está aqui, o perfil dele está marcado também no card que eu fiz aqui. Me siga aqui, R. Pamplona Filho, e nos canais do YouTube. Essa live eu vou deixar salva, né? O Instagram mudou o formato, não fica mais aquele salvo 24 horas, já entra direto no feed. Então, vou colocar assim diretamente no feed e eu vou também baixar os meus canais no YouTube. Quero pedir para que todo mundo possa se inscrever lá, vai ser um prazer. Eu tenho colocado, só quando tem um acidente, percurso, alguma coisa assim, mas quando eu consigo resgatar a imagem, eu coloco todos lá nos dois canais, né? Quando eu sou o anfitrião aqui como essa, eu vai para o canal Pamplona. Quando eu sou o convidado, vai no canal Papiando Pamplona. É simplesmente só para organizar direitinho, porque no canal Pamplona eu boto conteúdo exclusivo e no canal Papiando com Pamplona eu boto o conteúdo que é compartilhado com outros canais. Então, vocês vão ter a oportunidade, mas se inscrevam nos dois, porque para mim é muito importante. Não estão monetizados, são simplesmente uma forma de servir a comunidade. Você clica lá no sininho, todo dia entra vídeo novo e é uma forma que eu possa colocar para servir. E vamos bater nosso papo logo, Fagner. Fagner, vamos lá. Quando você me provocou a falar sobre esse tema, eu disse, olha, Fagner, eu preciso dizer para você que talvez, pela minha formação civilista, eu não seja, assim, talvez o mais entusiasmado defensor, não do Instituto defendo tranquilamente, mas da forma que a Justiça do Trabalho fazia desconsideração na prática. E eu digo isso com liberdade, Fagner, porque eu não sei a sua idade, mas eu estou na Justiça do Trabalho desde 1992, contando meu tempo de servidor. Entrei lá com 19 anos, né? E depois virei juiz com 23. Eu, desde 95 atuo na magistratura. Vivi mais tempo sendo juiz, tanto na Justiça do Trabalho, do que fora dela. E eu posso dizer, cara, que eu não sei só contar a história, não. Eu sou testemunha da história de todo um processo de aceitação, porque inicialmente era absoluta rejeição, e depois da sua aceitação. E aí há um passo também, há uma frase da sabedoria popular. Quem nunca come mel quando come se lambuza, né? Quem nunca comeu melaço quando come se lambuza. Digamos assim, com certos exageros. E eu vou fazer esse diagnóstico de exagero na medida em que eu for falando. Mas eu vou fazer, primeiro, sabe, umas considerações históricas, para fazer, aí falando um pouco sobre o direito civil, explicando para quem eventualmente não conheça muito a matéria, né, do ponto de vista teórico, às vezes só da prática. Eu vou fazer algumas considerações que talvez elas sejam muito úteis para, na verdade, já superar alguns equívocos conceituais que vemos na prática. Por quê? Primeira questão é a expressão. E quando você propôs, você utilizou o termo absolutamente técnico, desconsideração da personalidade jurídica, porque é isso que se trata. A gente tem que ter muito cuidado, até mesmo por causa da nossa doutrina de direito material, para não confundir os institutos. O instituto que nós estamos tratando é a desconsideração da personalidade jurídica. Não é a despersonalização e não é a execução de bens de sócio. É preciso explicar terminologicamente e juridicamente o que são esses três institutos. A desconsideração da personalidade jurídica é uma superação episódica da personalidade. Ou seja, ela não afeta a personalidade em si, mas sim ela é afastada para que certos e específicos interesses sejam destinados aos bens de sócios e administradores. Isso é desconsideração. Eu vejo, há tanto tempo, palestrando sobre isso no país todo, eu vejo em acórdãos, eu estou falando de acórdãos mesmo, a utilizar a expressão despersonalização para isso. É muito comum. Está absolutamente equivocado. Por quê? Porque despersonalização é uma expressão plurissignificativa que, na dogmática de direito material, significa uma coisa e no direito material civil e processual significa outra. Né? No campo, do ponto de vista do direito material trabalhista, a expressão despersonalização
é sociológico, que é a despersonalização do empregador, por causa da própria expressão da CLT de identificar o empregador como uma empresa individual ou coletiva. Então, o fenômeno que gera, do ponto de vista sociológico, o fenômeno jurídico da sucessão de empregadores, da continuidade empresarial, é a despersonalização, ou seja, não identificamos o empregador na pessoa física que contrata, mas sim na própria atividade. Esse é o fenômeno sociológico, que não tem nada a ver com o fenômeno jurídico civil e que serve o processo. Despersonalização para direito civil é sinônimo de despersonificação, ou seja, extinção da personalidade jurídica. É o que aconteceu com a torcida Mancha Verde, naquele famoso caso lá, especificamente com Fernando Capês, a situação da cassação do registro. Por quê? Porque a pessoa jurídica nasce porque se registra. E a pessoa natural se registra porque nasce. Mas se nós cassamos o registro, a pessoa jurídica morre. E isso é despersonalização ou despersonificação. Que não se confunde também com responsabilidade direta de sócios. Que aí é aquela previsão lá do CTN, ou que se usou durante muito tempo em relação aos atos ultravires, que é uma situação que continua existindo na legislação. Mas por quê? Por que eu faço essas considerações terminológicas ou conceituais de cara? Porque, meu amigo, eu entrei no Justiça em 92. As primeiras previsões legais específicas no Brasil sobre desconsideração são de 94. O Código de Defesa do Consumidor e a primeira lei antitruste. E aí o que é que acontece? Eu via quanto havia resistência, ainda na vigência do Código Civil 16, na Justiça do Trabalho, para pensar em desconsideração. E eu vi que os primeiros que começavam a aceitar simplesmente queriam dizer, olha, vou fazer a desconsideração quando tem prática de atos ultravires, ou vou verificar a desconsideração naquelas hipóteses lá do CPC de 73, que não era desconsideração, era responsabilidade patrimonial direta, ou seja, havia toda uma construção que a gente já recebia da nossa base teórica para tentar adequar no que eu chamo de nostalgia de legislação revogada ou saudade de doutrina superada. A gente incorporava isso na prática para tentar ficar numa zona de conforto. A gente não. A gente vai vir para o Poder Judiciário, eu ainda entrando, só virei juízo em 95, né? Mas aí eu vi como isso, pouco a pouco, foi sendo vencido. Eu vi como os meus colegas magistrados, alguns vanguardistas, queriam aplicar o Código de Defesa do Consumidor na Justiça do Trabalho e eram tidos como malucos, revolucionários, não sei o quê. E isso, na verdade, foi sendo construído pouco a pouco. Só que aí, na verdade, de repente, a desconsideração entrou no outro lado da moeda. As pessoas começaram a aceitar, o próprio TST começou a aceitar, e, de repente, a desconsideração, estou falando, obviamente, antes do CPC de 2015, antes da reforma trabalhista, a desconsideração virou um despacho. Notifique-se o sócio para indicar bens livres e desembaraçados da pessoa jurídica reclamada, sob pena de execução dos seus bens pessoais. Virou uma palavra mágica para resolver execuções frustradas. E aí, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É preciso compreender como é isso. Por quê? Porque, sem sombra de dúvida, a gente precisa entender. E aí, claro, eu vou dar a palavra para você, em vez de eu continuar falando sozinho aqui, que não tem nada a ver, eu quero explorar. Eu estou apreciando sua aula, meu amigo. Eu quero te ouvir, né? Mas é claro que a gente tem que explicar, talvez, toda a parte histórica das origens do Solomon Coe, dos próprios estudos de Rolf Serig, da própria incorporação na doutrina brasileira com Rubens Equião e com Fábio Ulloa. E aí sim, no direito positivo, as diversas formas, seja no Código de Defesa do Consumidor, que Fábio Ulloa fez na sua tese na época, eu estava na PUC na época, eu assisti isso, né? Quando a gente via ele falando da questão da teoria maior e teoria menor, ou a própria lei antitruste e outras previsões que vão numa síntese na teoria maior, que a gente vai explicar. Só que o tema, e povo, não esgotei o conteúdo não, isso é só a introdução, porque a pessoa vai fazendo bullying aqui comigo. Na verdade, porque agora
é que a gente precisa explicar como é a matéria. Por quê? Porque nós temos a Lei da Liberdade Econômica modificando o artigo 50, temos a previsão genérica do artigo 50, desde o Código Civil de 2002, temos o CPC, temos a reforma trabalhista e temos agora o professor Fagner Santos para falar o que ele achar que é de bom tom. Meu amigo, que aula magnífica, né? Esses aspectos históricos, essa reminiscência é extremamente importante exatamente para contextualizar o tema e nós temos a possibilidade de evoluir. Porque, como você muito bem pontuou, realmente, né, as desconsiderações que eram envidadas pela Justiça do Trabalho outrora se davam exatamente por mero despacho. Vamos executar os bens dos sócios, não havia, né, a formulação e possibilidade de exercício do contraditório, ou, né, para alguns havia um contraditório sim, mas o contraditório diferido, ou seja, somente quando o bem dele já estava, né, sob os auspícios de uma penhora que ele poderia, através dos embargos, discutir exatamente a legitimidade, né, e o próprio interesse da desconsideração da personalidade jurídica. O que, né, ao nosso ver, me parece que você também é dessa corrente, violava flagrantemente o devido processo legal. Haja vista que, né, eu não tinha de antemão o exercício do contraditório, para aí sim ter a possibilidade de penhora dos meus bens. Mas antes de passar por algumas considerações pontuais, meu querido professor Rodolfo Pamplona, eu quero só fazer também uma contextualização técnica no que diz respeito à incidência até da desconsideração da personalidade jurídica, né, como muito bem pontuado. Porque, a bem da verdade, nós não podemos buscar a incidência da desconsideração da personalidade jurídica, que é efetivamente um instituto de direito material, regulado pelo artigo 50 do Código Civil e pelo artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, no processo do trabalho, aplicando o artigo 769 da CLT. Eu vejo isso com uma certa constância e né, data vênia, para quem pensa em sentido contrário, é um pensamento, no meu modo de ver, equivocado. Porque o artigo 769 da CLT, ele admite a aplicação do direito processual comum de forma subsidiária e não do direito comum de forma subsidiária. E nós sabemos que o artigo 769, aplicado em fase de conhecimento, fase recursal, nem na execução ele é aplicado, porque nós temos o artigo 889 da CLT, que exige primeiro a aplicação da Lei de Execuções Fiscais, e aí sim, se esta lei for omissa, ela mesma remete à aplicação do Código de Processo Civil. Então, o artigo 769 tem um plano de incidência mais específico. Aqui, no meu modo de ver, nós temos que nos abeberrar da autorização do parágrafo 1º do artigo 8º da CLT, que aí sim ela vai autorizar a aplicação do direito comum. E hoje não há nem mais a discussão, pelo menos legislativamente falando, da necessidade de compatibilização ou não dos institutos do direito comum com o direito material do trabalho, como ocorria, né, anteriormente, antes da edição da Lei 13.467, denominada popularmente Reforma Trabalhista. Então, vejo que há uma necessidade de nós adaptarmos as nossas fundamentações para fins de incidência da teoria maior, artigo 50 do Código Civil, que é até uma questão que eu quero, né, te ouvir também, ou da teoria menor, que é o artigo 20, artigo 28 do CDC, que ali exige então somente o mero inadimplemento ou para outros, né, insolvência. Mas, de toda sorte, então, deixo aqui registrado, no meu modo de ver, a necessidade de se fundamentar, né, a incidência desses dispositivos com fundamento no artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, e não do artigo 769 do mesmo diploma legal. E, ademais, há também quem pense que nós nem poderíamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Né? Por quê? O parágrafo 1º do artigo 8º, ele diz que o direito comum será aplicado. E o Código de Defesa do Consumidor é um direito especial, é norma especial. Sei que isso é minoritário, evidentemente, mas eu estou trazendo, né, a fins de consideração, porque é para ampliar o horizonte daqueles que estão aqui nos ouvindo, a fim de reflexão. Então, eu, claro, evidentemente, comungo do pensamento majoritário, que quando nós estamos falando de direito comum, é aquele direito que não seja a própria CLT. Né? Nós vamos nos valer, lançar mão de outros diplomas, outros dispositivos que não seja a CLT. No caso, então, em estudo, o Código Civil, artigo 50, alterado pela Lei da Liberdade Econômica, e aí entra até a questão que eu quero te devolver a palavra, se me permite. Há quem diga que hoje em dia, meu nobre professor, não há mais distinção
entre a teoria maior e a teoria menor. Sabemos nós que o que distingue efetivamente no cerne a teoria maior e a teoria menor é exatamente o grau de complexidade, né, para fins exatamente de incidência de um ou do outro. E aí eu já lhe devolvo a palavra em tom de pergunta, né? O que o meu querido mestre entende sobre este aspecto? Há ainda essa distinção para fins práticos de incidência do Instituto, ou, na verdade, esse é um debate acadêmico que, para fins práticos, não há muita relevância? Eu acho a sua pergunta importantíssima e eu vou me arriscar a respondê-la, porque confesso que já tenho posicionamento firmado. Então, para mim, o que é que a gente precisa explicar historicamente? Que toda a construção tradicional da desconsideração da personalidade jurídica, seja no primeiro caso mencionado historicamente, do Solomon versus Solomon Co., lá do final do século XIX, né, na ideia de um abuso da personalidade jurídica. E nos estudos de Rolf Serig, no início dos anos 50, né, e a incorporação disso, ainda como doutrina no Brasil, pelo professor Rubens Requião, lá da Universidade Federal do Paraná, no final dos anos 60, 69, por enquanto, mais ou menos assim, e nos anos 70, né? Nos anos 79, se não me engano, acho que ele publicou numa revista da própria Universidade Federal do Paraná o primeiro artigo sobre isso, salvo engano. Né? E aí o que é preciso dizer? Que toda a construção da desconsideração da personalidade jurídica, ela parte de uma premissa de abuso da personalidade jurídica. Ou seja, na ideia de uma fundamentação que é muito mais detalhada, profunda e que demanda dilação probatória. Então, é preciso deixar isso bem claro, que todo o sistema vai trazer isso. E quando tiver, e perceba que é essa ideia que está lá no caput do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Quando o Fábio Lyoa Coelho faz um estudo sobre o Código de Defesa do Consumidor e constrói esse sistema de teoria maior e teoria menor, até as expressões maior e menor já remontam. Eu não quero entender isso como um preconceito. Eu quero entender isso numa construção de maior ou menor fundamentação. Por quê? Porque, neste caso, o que é que aconteceu? O parágrafo 5º do artigo 28 é um dispositivo absolutamente, me permita a minha reverência, acho que vocês sabem que eu sou um pouco reverente, né? É um dispositivo hiper, ultra, mega power, né? Para pensar na atuação do magistrado. Por quê? Porque se todo o caput do artigo 28 e toda a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, na maior parte dos diplomas, calca em um elemento que exige dilação probatória, que é um abuso da personalidade. Aí, confusão patrimonial, desvio de finalidade, ato ilícito, vamos trabalhar cedo. E o parágrafo 5º traz um dispositivo que quer pensar em desconsideração em todas as vezes que a utilização, que o manto da personalidade jurídica constitui óbice para ressarcimento de créditos de consumidores. O que é que a gente acabou construindo? Acabou construindo uma teoria própria da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil. A teoria menor, que é a teoria própria, né, em que, eu vou já fazer uma provocação de civilista. Na prática, a desconsideração acabou se tornando uma responsabilidade patrimonial subsidiária objetiva de sócios administradores quando se utiliza o parágrafo 5º do artigo 28. E aí o que é que acontece? Eu digo isso porque eu sou testemunha da história, eu vi isso acontecendo. As pessoas queriam e faziam aquela confusão com responsabilidade direta, com atos tabires, com despersonalização, né? Por quê? Porque nós não tínhamos um diploma geral de direito comum que trouxesse a desconsideração realmente geral. Só viemos ter isso com o artigo 50 do Código Civil, que adota, abraça de forma expressa a teoria maior, né? Falando em desvio de finalidade e em confusão patrimonial. Aí o que é que eu entendo sobre esse tema? Aí eu já estou, não é nem dando spoiler, já respondendo. Né? Para mim, o que é que aconteceu? A medida provisória, depois que converteu em lei da liberdade econômica, na verdade, apenas especificou, né, digamos assim, trouxe uma disciplina mais minudente do que seria uma confusão patrimonial e desvio de finalidade. Ele não tratou
absolutamente uma única palavra sobre a teoria menor, que é própria lá do parágrafo 5º do artigo 28, que está na Lei de Crimes Ambientais, para dizer que não é só lá mesmo que está, e que a gente pode admitir essa aplicação. E aí a grande discussão doutrinária, e que aí eu não tenho o menor problema, né? É se há uma afinidade principiológica com a tutela da execução trabalhista ou a tutela da efetividade da prestação jurisdicional trabalhista com a tutela das relações de consumo, para admitir uma aplicação no processo do trabalho diretamente do parágrafo, claro, com a aplicação a base do artigo 8º, do parágrafo 5º do artigo 28 e não do artigo 50, norma geral, norma que é de aplicação de direito comum, né? Porque, só para dizer assim, com muita liberdade, eu que ensino direito civil desde a vigência do Código Civil 16, o Código Civil de 2002, na verdade, no artigo 50, ele simplesmente desfez o dogma da intangibilidade do patrimônio da pessoa jurídica. Na verdade, ele apenas admitiu isso como... E eu fiquei impressionado. Estou realmente... Se isso aqui fosse um teste, já estaria aprovadíssimo, né? Nesse ponto, com a compreensão do Instituto, que é de direito material. Ou seja, é possível, sim, em situações excepcionais, na forma do artigo 50, fazer a desconsideração da personalidade jurídica, falando em geral. Para o processo do trabalho, digamos assim, o buraco é mais embaixo, a conversa é mais roots, é verificar se a gente pode aplicar ou não o CBC. E aí tem liberdade. Então, para mim, respondendo à pergunta, já está implícita, mas de forma explícita, não. Continua havendo, sim, a distinção de teoria maior e teoria menor. E tudo que a Lei da Liberdade Econômica, nos parágrafos que foram inseridos no artigo 50 fez, foi, na verdade, uma especificação do que é confusão patrimonial, desvio de finalidade para efeito de desconsideração. Bola está com você, meu brother. Comungo com o seu pensamento, também entendo que, na verdade, a Lei da Liberdade Econômica, né, a conversão da MP, foi para trazer explicitação, né, pontual acerca do que é a confusão patrimonial, desvio de finalidade, e não há exatamente em substrato essa distinção, o fim dessa distinção, teoria maior para teoria menor. E aproveitando, fazendo um recorte na sua fala, já adotando a permissão, né, presumindo uma permissão nesse sentido, eu vejo que a incidência do artigo do 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor no processo de trabalho, ela se amolda mais, já que nós estamos falando de institutos de direito material, a principiologia trabalhista, do que propriamente o artigo 50 do Código de Defesa do Consumidor. Até porque nós vamos aqui, com o artigo 28, parágrafo 5º, privilegiar exatamente o indúbio pro operário. Na dúvida, né, ou do princípio da proteção, sentido lato, né, como preferível for para fins de aplicação. Mas, de toda sorte, me parece que o caminho tem que desaguar exatamente para a incidência do parágrafo 5º do artigo 28, para priorizar o que me parece historicamente sempre foi realmente, né, o ditame maior da Justiça do Trabalho, para fins exatamente de satisfação do crédito. Vamos aplicar pela mera inadimplência, o mero inadimplemento já justifica propriamente, né, a busca patrimonial dos sócios via desconsideração da personalidade jurídica, que no ensejo do início da sua fala é realmente algo episódico, né, momentâneo. E às vezes eu recebo indagações nesse sentido. Professor, se houver desconsideração num determinado processo, eu posso pegar aquela decisão interlocutória, né, porque foi um incidente, trazer para um outro processo e o juiz, né, já dali determinar a situação do sócio? Eu digo não. Né, você pode, no máximo, utilizar aquilo ali como uma prova emprestada, se assim a gente... Né, pois é, para demonstrar as evidências, enfim. Mas é necessário que haja instauração de um novo incidente, porque é episódico. Isso é interpartes. Isso apenas incide sobre aquele processo no qual foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Não tem eficácia, efeito erga omnes. Não é porque foi deferido em um que é aproveitado para os demais. Cada um terá a sua análise específica. E aí o juiz, de repente, da vara Y defere, e o da vara Z não defere, porque ele entendeu, talvez, que nesse momento do processo que tramita na vara dele não houve ainda um esgotamento em face da
PJ para aí sim fazer, né, uma incidência da desconsideração. Então isso também é bom que fique claro, né, porque é exatamente episódica, ela é pontual. E aí, nesse ensejo, meu querido professor, a sua fala até também me levou para pensar de uma outra maneira com relação às entidades filantrópicas, por exemplo, que é exatamente algo complexo. Como fazer a incidência da desconsideração da personalidade jurídica usando tão somente o artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor para as entidades filantrópicas? Esse é um problema, Esse né? é um problema seríssimo e esse é, digamos assim, tudo mais que já falei e que eventualmente eu vou falar sobre a parte processual, eu tenho posicionamento absolutamente firme, registrado, inclusive nos meus livros com o Pablo. Tenho, porém, ainda alguns engasgos dogmáticos no que diz respeito à desconsideração sobre entidades sem finalidade lucrativa, associações, né, considerações. E perceba, e nesse ponto a gente verifica determinadas circunstâncias. Eu não estou dizendo de situações de entidades filantrópicas só pro forma, né? Pessoas Sim. que fizeram algum tipo de cooperativa, que era uma fralda operativa, uma laranja operativa, uma gata operativa, alguma coisa assim. Ou uma situação especificamente de uma associação, um determinado clube social, ou pior, uma fundação que nem sócios tem, ou se ele está pensando somente nos seus diretores. Nessas circunstâncias, eu confesso a ti, com absoluta liberdade, que tenho ainda algum engasgo dogmático. Preciso dizer, porém, que não é tudo isso, esse engasgo não é tão grande na doutrina. Nas jornadas de direito civil da Justiça Federal, admitiu-se a possibilidade da desconsideração também em entidades de direito privado sem fins lucrativos, como um postulado de doutrina, não é jurisprudência, é uma construção. Por quê? Porque nessas circunstâncias nós temos que efetivamente, digamos assim, ter uma fundamentação maior para admitir esse tipo de desconsideração. Porque não se trata, a priori, de uma finalidade lucrativa, uma noção de risco de atividade econômica, de algo assim. Ou seja, é muito fácil fazer o que eu combato muito, me permita mais uma reverência, o que eu chamo de direito skinhead, indúbio pau no réu. Não, aí é muito fácil, mas isso não é responsável. E isso não é, na verdade, fundamentação jurídica. É simplesmente tentar resolver o passivo. Então, é realmente complexo para essas circunstâncias. Mas eu tenho visto espaço na doutrina para se assentar esse caminho. Diga aí, querido. Pois é, exatamente. E essa questão me parece assim nevrálgica, sabe, professor Rodolfo? Por quê? Quando nós olhamos para o artigo 50 e para o artigo 28, parágrafo 5º do CDC, se nós pensarmos em entidades filantrópicas, óbvio, vai exigir uma dilação probatória para exatamente fazer o enquadramento nas hipóteses de desvio, né, ou de confusão, o que aí sim gera responsabilidade da diretoria em razão da desconsideração. Então, me parece, e aí já respondendo, né, se me permite aqui a pergunta do querido Paulo Cavalcante, me parece que aqui haveria a incidência do artigo 50 do Código Civil, talvez, e não do artigo 28, parágrafo 5º. Talvez a gente possa construir uma situação realmente de maior reforço de fundamentação, e quando a gente fala de reforço de fundamentação, a gente fala de teoria maior. Então, exatamente. Para esses tipos de empresa, para sociedades em geral, eu acho que dá para aplicar tranquilamente por afinidade psicológica a teoria menor. Mas para associações, fundações, é preciso realmente... Imagine, por exemplo, falando com o professor de direito civil, para organizações religiosas, partidos políticos, a própria noção, talvez o único mais fácil, personal de entidade de direito privado mais fácil de fazer desconsideração é a IRELI ou ELI, a empresa individual de responsabilidade limitada. Mas ali talvez nem haja necessidade, porque pela própria noção dessa construção normativa. Ali talvez seja mais fácil, tem doutrina sobre isso, mas como é sociedade, finalidade lucrativa, fica mais fácil de buscar essa afinidade por parágrafo 5º. Nos outros, não. E não se trata de confundir, de tratar desigualmente situações iguais, não, porque são situações desiguais mesmo e que requer uma maior carga de fundamentação. Concordo contigo.
Eu concordo também, são situações totalmente antagônicas, não tem similitude, né, para que se aplique uma norma geral dentro de situações bem específicas e pontuais. Fazendo a ressalva sempre de que nós estamos falando de entidade filantrópica mesmo, não determinadas associações ou fundações que, na verdade, são testas de ferro para sociedades quase um dumping social. E isso é algo que precisa ter muito cuidado, que pode gerar algum tipo de situação diferenciada. Mas, a priori, entidade sem finalidade lucrativa, é complicado imaginar aí fora do artigo 50. Tenho certeza que nosso enquadramento está sendo com base na percepção do artigo 2º da CLT, né? Que empregador é a empresa. Empresa, então, é aquela que exerce atividade econômica, né? É nesse contexto a nossa fala, né? Senão, a gente vai repousar em fraude, aí eu aplico o artigo 9º da CLT, desconsideração pelo inadimplemento. Exatamente. 28, parágrafo 5º. Aí eu acho que fica mais objetivo. E a gente está, nesse caso, se direcionando a aqueles empregadores por equiparação do parágrafo 1º do artigo 28, que foi aquela construção histórica. Perfeito. Quer falar um pouco da parte? Estamos com 35 minutos de live. Eu queria ver se direcionar para questões processuais. Né? Vamos lá. Eu quero aproveitar, então, essa fala, já fazendo a emenda nos aspectos processuais, como nós vamos ter um incidente e realmente pode gerar uma certa dificuldade em razão do grau, né, de maximização de prova para a aplicação da teoria maior, me parece que, como é um incidente, nós podemos, inclusive, aplicar o parágrafo 1º do artigo 818 da CLT, a teoria da dinâmica, né, em razão da melhor condição probatória. Então, quem tem mais aptidão para demonstrar que efetivamente não houve ali um ato ultravires, desvio de finalidade ou confusão patrimonial? Sem dúvida, aqueles em face de quem há incidência ali, né, o ajuizamento do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Me parece que, nesse sentido, né, eu vejo a incidência de forma cristalina do parágrafo 1º do artigo 818. Não sei sua visão a respeito, né, em razão de ser um incidente. Mas dentro, literalmente, dos seus estritos termos. Por quê? Porque as pessoas não percebiam. Deixa eu fazer, então, umas considerações de natureza processual e histórica, digamos assim. Por quê? Porque quando veio o CPC de 2015, trazendo o incidente de desconsideração da personalidade jurídica como uma modalidade de intervenção de terceiros, não tem a menor dúvida, Fábio, eu acompanhei isso. Fred é meu amigo, era meu vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas da época, eu sei disso. Isso foi pensado para o trabalho mesmo, porque a gente fazia desconsideração a facão. E a ideia especificamente era para ser feito garantindo-se o contraditório. Ou seja, eu ouvi colegas meus dizendo, não vou aplicar incidente de desconsideração porque isso é de um código burguês que quer detonar o trabalhador. Não! Isso quer preservar a boa-fé, porque as pessoas faziam o que era, para mim, uma das maiores violências. Desconsideravam a personalidade jurídica sem nenhum tipo de incidente e já queriam pegar bens que tinham sido alienados sem ter qualquer registro lá, o indivíduo com certidão negativa do sócio que comprou, e queriam pensar numa situação sem isso. Ou seja, a ideia de boa-fé de terceiros era jogada no lixo. Isso era um absurdo. Para que eu estou falando isso? Para jogar justamente na sua questão. Perceba a ideia da distribuição dinâmica do ônus da prova, a inversão do ônus da prova, é um instrumento importantíssimo que magistrados devem aplicar, que advogados devem requerer, mas perceba que é algo que exige contraditório. Você imagina, exatamente, não nesse momento de audiências virtuais, mas que vai se fazer também, mas que a gente está num momento ainda meio complexo, mas voltando lá para nossas audiências presenciais, você chegava com a prova para produzir, que estava no ônus da prova direitinho, e o juiz queria em sentença, inverter ônus da prova. Isso é uma violência. Isso é uma estupidez. Por quê? Porque não dá para imaginar uma situação dessa sem garantir o contraditório. Você declara que está invertendo o ônus da prova, porque acha plausível ou não. Decisão, inclusive, interlocutória para a gente, irrecorrível de imediato, mas garante o contraditório. Adia a audiência para a primeira pauta livre, para que o indivíduo possa se preparar para isso. Porque ele foi para uma audiência achando que o ônus da prova não era dele. De repente, passou a ser. É preciso. E essa prerrogativa é
realmente do magistrado, para fazer a inversão. O controle judicial disso vai ser no segundo grau, lá no mérito da decisão. Mas é preciso garantir a oportunidade da produção de prova. E é interessante essa sua visão, professor, porque o próprio parágrafo 1º do artigo 818, né, e o parágrafo 2º, no contexto, ele diz o seguinte, que há requerimento da parte, né, o juiz vai adiar. Vejo que, na verdade, não tem que ser nem a requerimento da parte, embora me parece ali que o legislador ele deu mais uma opção. O juiz, obviamente, como um garantidor, né, como observador nato das garantias constitucionais, ele percebendo dentro daquele contexto processual, né, com relação às afirmações e a negativa, que há necessidade de aplicação da teoria dinâmica do onus probandi, ele de ofício, com fundamento no artigo 765, já tem que determinar isso. Agora, abre-se a possibilidade da parte, em eventual vislumbrar, né, de prejuízo, ela sim, olha, excelência, pela ordem, vou requerer, inclusive, que seja redesignada, né, a audiência a fim de que eu possa, né, me abastecer do teor probatório que agora eu recebo para os meus ombros. Perfeito. Me parece que é nesse sentido. Né? Eu confesso a ti, Fagner, que quando há requerimento de inversão do ônus à prova que eu acolho, eu já vou deferir. Eu já pergunto, doutor, o senhor quer que eu devolva o prazo? Porque eu nem espero o requerimento, eu não quero, porque perfeito. Se eu quiser, eu já vou deferir. Parece-me um mínimo de respeito na atividade jurisdicional. Vou mandar um abraço aqui para a doutora Elisa Tavares, que está nos assistindo, está fazendo umas lives sensacionais, participei também. Se não fez ainda com o Fagner, faça, viu, Elisa? Que o cabra é bom. Vamos embora. Será um prazer, será um prazer. Então, e realmente, só voltando um pouco nesse aspecto histórico da desconsideração, nós não tínhamos realmente um regramento próprio na CLT. Nós aplicávamos, né, o CPC 2015. Na verdade, a bem da verdade, nós sabemos que a desconsideração, como você já falou, era um mero despacho. Não havia uma decisão fundamentando a desconsideração, que tem viés interlocutório. Então, a magistratura trabalhista o fazia de que maneira? Faça a integração dos sócios, não fundamentava, mandava penhorar a bem dos sócios e aí sim com o contraditório diferido. A lógica do CPC foi invertida, nós adotamos pela instrução normativa número 39 do Tribunal Superior do Trabalho, vale lembrar que a instrução normativa número 39 dizia expressamente, esse dispositivo agora foi revogado, porque não há mais necessidade em razão da reforma trabalhista, mas ele dizia expressamente que deveria ser aplicado ao processo de trabalho as previsões contidas do artigo 133 ao 137 do CPC, com as adaptações, evidentemente, que são peculiares ao processo do trabalho. Veio a reforma trabalhista, inseriu o artigo 855A na CLT, o que fez, obviamente, né, gerar a revogação da previsão da instrução normativa número 39, porque agora nós temos uma disposição específica. E aqui vale também registrar, professor Rodolfo, que não podemos confundir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é uma norma de caráter processual, com a desconsideração propriamente dita, voltamos a dizer, que é de natureza material. Né? Porque aqui... Pois não, professor? Não, é só porque eu quero aproveitar esse gancho que você falou e até me permita ser mais crítico, né? Porque eu vi essa construção na prática, mas essa ideia de, olha, eu estou fazendo a desconsideração, mas com um contraditório diferido, depois que garantir a execução, ele vai poder discutir. Isso é violência. Isso é arbitrariedade, porque é querer pegar o raciocínio do processo de execução trabalhista, em que você já teve todo o contraditório desde a cognição, e aí, sim, para discutir em embargos de execução, você precisava garantir. Aqui não, o indivíduo está sendo integrado à lide agora, e para ser integrado à lide sem previsão legal, queria que ele garantisse a execução. Isso era um absurdo. Acontecia a rodo, acontecia, mas o fato de alguma coisa ser feita da mesma forma durante diversos anos não torna certo. É preciso saber isso. E a mudança, digamos assim, com a criação do incidente foi justamente para combater, digamos assim, a cristalização dessa violência materializada em uma teoria. Perfeito. E vale dizer que a responsabilidade dos sócios, ela não é solidária. Não.
É isso que acontecia, né? Era isso que acontecia. Se partia de uma premissa totalmente equivocada de que não é sócio, então se a empresa está sendo processada, o sócio já sabe que vai responder. Não, não tem como presumir isso, né? Nós não sabemos as vicissitudes que ocorreram na empresa durante, né, a relação contratual e mais ainda durante, né, a relação jurídica processual. Então me parece que eram decisões equivocadas realmente, né? Pois não, professor? Não, é só porque eu talvez, a gente está começando uma amizade agora e eu preciso explicar para você uma coisa da minha experiência. Talvez por eu ser juiz do trabalho, ter feito concurso para direito civil, né, ensinar as duas matérias indistintamente, às vezes as pessoas, e nós estamos vivendo um mundo muito complicado do ponto de vista político, porque as pessoas ficam colocando tudo em uma caixinha, num fla-flu ideológico. Isso é tão... Infelizmente. Infelizmente, porque isso é tão complicado, né? Eu já fiz, por exemplo, uma mediação aqui. Eu vi aqui, quero mandar um abraço aqui para o professor Otávio Augustus, lá de Ilhéus e Itabuna, lá de faculdades lá, e a gente fez sobre a liberdade econômica. Uma vez a pessoa dizendo, olha, quero ver como é que vai ser um debate entre um liberal e um comunista. Aí eu fiquei querendo saber se eu era um liberal ou era um comunista. Eu não sabia. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas não conseguem entender o campo da fundamentação. Porque, por exemplo, é preciso garantir, e eu falei aqui de maneira assim, pulsante, batendo na vela, dizendo que era uma violência, era um absurdo, esse tipo de coisa. Mas isso não quer dizer que eu não aplique a teoria menor. Eu aplico a teoria menor. Eu acho que é afinidade psicológica, mas eu aplicar uma teoria que me dá mais poder na relação jurídica processual, uma teoria de direito material que me dá mais poder na relação processual, não me autoriza a atuar como um leviano, como um tirano de toga. É preciso efetivamente garantir o contraditório. Ah, mas é... Aí o indivíduo naquela fase assim, meio do... aperta o botão do exploda, assim, né? Não, mas ele vai dizer o quê? Eu sei lá, ele que vai dizer. Ele pode dizer que não é sócio. Ele pode dizer que é laranja. Ele pode dizer que... Exatamente. Que saiu da empresa... É contraditório. Ele pode... É contraditório. Ele precisa garantir o contraditório. E é preciso entender que o interesse no contraditório é uma garantia de um direito fundamental para a sociedade. E o que na verdade, não me agoniava, não. Agoniava é uma expressão bem baiana, tá? Né? Quase me enojava. Era as pessoas não perceber a importância da boa-fé de terceiros. Quantos processos eu vi que o indivíduo comprou um bem de alguém, mas esse alguém tinha uma empresa e muitos anos depois vendeu, essa empresa teve uma reclamação trabalhista e o cara quer desconsiderar e buscar ab início para pensar em fraude à execução. Inconcebível, né? Perceba, isso na verdade, aí o que é que acontece? E eu digo sempre, a jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem faz jurisprudência é o advogado. O juiz só leva a fama. Eu vejo como os senhores foram se adaptar a isso. O senhor vai fazer consultoria preventiva, portanto, a seu cliente que vai comprar um bem. Pega aí certidão negativa seu, das empresas, da mulher, do pai, do filho, do Espírito Santo. Por quê? Porque precisa fazer alguma coisa para evitar essa sensação terrível. Alguém tem que pagar. Não dá. É preciso entender que execução frustrada existe como instituto processual. Se alguém demanda contra alguém que não tem dinheiro, não vai receber nada. Não, é verdade. E um Estado que se predispõe, né, a gerar segurança jurídica, ele não pode gerar às avessas a insegurança, né? Por meio daquele que realmente aplica a tutela jurisdicional. Me parece, sabe, professor Rodolfo, se me permite fazer essa consideração, as pessoas, propositalmente, elas acabam se despindo das premissas básicas que fundamentam uma dialética. E geram, né, como consequência, exatamente essa polarização, onde nós não conseguimos manter um diálogo harmônico, visando exatamente a evolução do sistema jurídico e do sistema judicial. Isso não é bom para a gente, né? Nós, como teóricos, acadêmicos, e eu gosto sempre de deixar isso claro, eu aqui, né, estou
na posição de acadêmico, de professor, né? O colega também aí na posição de professor, um debate acadêmico, uma conversa acadêmica. Isso não quer dizer, né, que no meu livro esteja de uma maneira e na minha petição vai estar da mesma maneira que o livro. E na sentença também da mesma forma, né? Enfim, né, é isso que precisa ser dito e entendido também. São apenas, né, conversas acadêmicas que nós estamos travando aqui. Mas, voltando aí para uma consideração, professor, até desculpe o tom do desabafo da minha fala nesse sentido. Fica à vontade. Tá? Já está seguindo para o final, já estamos quase com 50 minutos, então tem que ter cuidado para não cair. Tá. Só uma questão, então, derradeira, que me parece que não está muito claro para muitas pessoas. Nem sempre nós temos que ter um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, porque se for requerida na petição inicial, nós não teremos incidente. E quando a CLT, no artigo 855-A, parágrafo 1º, ela admite que haja um incidente na fase de conhecimento, é importante também salientar que da decisão que for proferida na fase de conhecimento não cabe recurso, porque nós estaremos diante, né, de vai ser resolvida na sentença. Exatamente. É importante dizer, então caberá o quê? O recurso ordinário, né? Exatamente. Me corrija se eu estiver errado. É perfeitíssimo, só que o que é que eu adoro brincar com isso quando eu ensino para meus alunos na graduação ou na pós-lato sensu, né? Qual a natureza jurídica da posição do sócio em uma situação de desconsideração da personalidade jurídica sem incidente, ou seja, o autor trouxe o sócio no polo passivo na petição inicial. Aí os meninos me arregalam o olho e eu digo, bote aí, talvez seja o nome do seu próximo filho. Litisconsórcio passivo, sucessivo, unitário e eventual. Por quê? Porque é tudo isso. É um litisconsórcio passivo, porém sucessivo, que você vai, se não encontrar bem do sócio, unitário, porque a decisão é a mesma, e eventual, porque pode ser nunca executado, mas fica garantido o interesse de terceiro numa eventual certidão negativa obtida na distribuição. Maravilha. Eu vejo também dessa maneira, né? E é notório, né? Se eu estou integrando todos os sócios já na peça preambular, de fato não tem como ser diferente, tem que ser um litisconsórcio. E com todas essas caracterizações, né, muito bem postas, diga-se de passagem, lúcidas como sempre, né, do nosso querido erudito professor Rodolfo Pamplona. Professor, eu estou com o tema esgotado, a não ser uma questão. O que é desconsideração da personalidade jurídica inversa ou invertida? Que também é um tema que eu recebo muitas indagações e explico com carinho para os nossos amigos, né? Bem, o senhor pode fazer as suas considerações sobre? Claro. A desconsideração inversa, ela começou no Brasil justamente no campo das relações de família. Talvez a maior autoridade no Brasil sobre isso seja o professor Rolf Madaleno, lá do Rio Grande do Sul, que escreveu muito bem sobre isso. E a gente vê qual é a situação. Ora, quando a gente pensa na desconsideração, a gente pensa sempre em confusão patrimonial do sócio que coloca os bens no nome da empresa, né? ou da empresa que bota o nome do sócio e ele tem lá algum tipo de desvio patrimonial, esse tipo de coisa. Na desconsideração inversa é o contrário. O indivíduo vai se divorciar. E aí o que acontece? Já está pensando em tomar essa iniciativa. O que é que ele começa a fazer? Ele começa a ceder patrimônio que era do casal para a empresa. Ou começa, nos últimos tempos, a comprar bens em nome da empresa em vez do casal. Ou seja, você tem nessa circunstância não um ocultamento do patrimônio da empresa para o sócio, mas sim do sócio para a empresa. E isso é algo que é possível, sim. Pense numa reclamação trabalhista de empregado doméstico e eu posso pensar numa desconsideração da personalidade para ir para o patrimônio da empresa do seu empregador. Ou, e aí, na verdade, aí é um campo talvez de uma digressão mais ampla, né? Mas eu vi já algumas teses nesse sentido, como houve uma limitação na reforma trabalhista para a caracterização do grupo econômico, as pessoas estão pensando em aplicar a desconsideração inversa de uma maneira, digamos assim, reflexa, né, ou inversa, né? Ou reversa, né? Ou inversa, né? Para pensar em responsabilização por desconsideração inversa quando há sócios comuns. Não seria grupo econômico,
mas o outro campo. É um campo também que demanda dilação probatória, demanda essa demonstração, mas é, digamos assim, uma eventual saída na estratégia do advogado. Maravilha, meu amigo. Eu estou, assim, extasiado com as suas palavras, mais uma vez com as suas lições. Agradeço muito, já fazendo as minhas considerações finais, agradeço muito a oportunidade. Tenho certeza, né, que de hoje em diante vamos estabelecer um estreitamento maior e novos projetos vindouros estão por aí. Agradeço muito a oportunidade de poder conversar, dialogar contigo sobre um tema tão relevante para o nosso dia a dia da advocacia, para a justiça do trabalho como um todo. E eu quero aqui também registrar publicamente aqui a minha enorme satisfação de fazer essa live. Como eu revelei no começo, eu não tinha um contato com o professor Fagner Santos, mas ouvi as melhores referências dele, de Volha e de Fabiano, via live com o Fabiano, e Fabiano Coelho lá do TRT da 18ª Região, e eu estou atestando publicamente que as informações que recebi se confirmaram como excelentes impressões. Então, estou dizendo para todo mundo que está aqui me acompanhando pelo meu perfil, siga o professor Fagner Santos, um talento que estamos incorporando aí nos nossos cursos no mais breve possível. Querido, obrigado, professor. Fico lisonjeado. Trazar para todo mundo aqui. Vou deixar a live disponível, não se preocupem. Vou fazer todos os registros formais, vou colocar também no canal no YouTube. Se alguém tiver alguma dificuldade para acessar o canal no YouTube, me manda uma mensagem inbox. Eu mando todos os links para vocês. Vai ser um prazer enorme. E a gente se encontra, Wagner, em mais outra oportunidade. Sem dúvida, vai ser um prazer enorme te abraçar pessoalmente. E passe logo tudo isso. Um abraço, Rodolfo. Eu estou sentindo falta de ver gente presencialmente. Mas, enquanto isso, a gente vai se virando com as lives e o contato virtual. Vamos sim, conte comigo. Um abraço, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.